Olá, a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo seja com você neste dia. Cada fracasso ensina ao homem aquilo que ele precisa aprender. E eu quero falar com vocês hoje a respeito de Davi. No Salmo de número 40, nos versículos 2 e 3, Davi nos diz: tirou-me de um lago horrível, de um charco de lodo, pôs os meus pés sobre uma rocha, firmou os meus passos e pôs um novo cântico na minha boca. Louvado seja o nome de Jesus. Davi, cujo nome significa amado por Deus, era o menor da casa. Foi esquecido por seu pai e sua família quando o profeta Samuel foi até a casa de Jessé escolher um dos filhos dele para ser ungido a rei. Se o profeta não tivesse perguntado, acabaram-se os varões, talvez Davi tivesse ficado para trás. Davi não tinha uma boa estatura como seus demais irmãos, mas Davi foi escolhido por Deus para reinar. Não tinha também o privilégio de ser o primogênito da casa. Ele era o irmão mais novo. Mas uma coisa o diferencia dos demais irmãos. O Senhor queria cumprir em Davi o propósito para o qual ele nasceu, que era ser rei sobre Israel. Por isso, não se ache incapaz. Não reclame da sua situação, das circunstâncias que lhe cercam, pois o Deus que lhe chamou, ele sabe como agir, como trabalhar na sua vida. E ele usa aquilo que ele entregou nas suas mãos. Você não vai precisar usar nada emprestado, usar nada de ninguém, pois o Senhor, quem escolhe, quem capacita e quem nos usa. Davi, ele era músico, ele era valente, ele era um homem de guerra, ele era um adorador. Era um homem que possuía palavras de gentileza. Davi aprendeu a depender de Deus, pois a gente sabe muito bem que quando ele foi enfrentar aquele gigante Golias, ele disse: tu vens a mim com espada e com lanças, mas eu vou contra ti, em nome do Senhor, pois ele sabia que a força não vinha dele, que o poder não vinha dele, mas sim do Senhor. E que se o Senhor não fosse com ele, ele jamais conseguiria vencer aquela batalha contra o gigante. Davi amava a Deus, muitos dos seus salmos fala, ele se revela declarando o seu amor ao Senhor. Davi era tudo isso, e Davi também era humano, como você e como eu somos. Davi pecou. E nesse Salmo 40 que nós lemos, no versículo 12 nos diz: porque males sem número me têm rodeado, as minhas iniquidades me prenderam de modo que não posso olhar para cima. São mais numerosas do que os cabelos da minha cabeça. Assim desfalece o meu coração. Davi, se você ler todo esse Salmo 40, você vai entender a situação espiritual na qual Davi se encontrava após ter cometido aqueles pecados. Ele relata a sua dor, a sua angústia, porque o pecado, ele pode se apresentar doce, ele pode se apresentar belo, ele pode se apresentar atraente, mas o seu final é amargo, é danoso, é destrutivo e é terrível. Ele diz aqui que estava, no versículo 2, que estava num charco de lodo, num tremedal de lama. E nós sabemos que charco de lodo fede, exala mau cheiro, e que ninguém consegue sair de um tremedal de lama, de um charco de lodo facilmente, se não for com a ajuda de alguém. O versículo 1, ele diz, na parte B, né, que o Senhor o Senhor ouviu o clamor de Davi. Porque muitas das vezes nós gritamos, pessoas até podem nos escutar, mas esse ouvir que a Bíblia fala nos refere a atender. O Senhor ouviu e atendeu a Davi. E ele relata no versículo 2 que o Senhor tirou de um lago horrível, do charco de lodo, e firmou
pôs os pés dele sobre uma rocha e firmou os seus passos. Louvado seja o nome do Senhor. Essa rocha é Jesus Cristo. O Senhor, ele tirou Davi daquela situação, porque Davi, após o seu pecado, ele se arrependeu, ele chorou, ele se derramou diante de Deus. Ele expôs toda a sua culpa diante do Senhor, e o Senhor é misericordioso e perdoou e ajudou a Davi. E a gente sabe que ninguém consegue, né, sair de situações desse tipo sozinho, se não clamarmos ao Senhor, se não pedirmos a Ele a sua misericórdia. E foi assim que Deus fez na vida do Davi. E talvez você esteja nessa situação, talvez você se ache num momento atolado na lama do pecado, talvez você tenha já perdido a sua perspectiva de vida, acha que não tem solução para o seu problema, que não tem mais jeito para a sua vida, porque você mergulhou de cabeça no pecado. E a Bíblia diz que o salário do pecado é a morte. Jesus, neste dia, ele quer estender as mãos para você. Ele quer lhe arrancar dessa lama podre que se chama pecado, porque o pecado ele lhe destrói, o pecado ele apaga a sua vida, o pecado ele ofusca a sua luz. O Jesus está pronto para lhe perdoar, não importa o pecado que você tenha cometido, o sangue de Jesus Cristo, ele é poderoso para nos purificar de todo pecado. Versículo 2, quando ele fala isso aí, Davi agora estava com seus pés fora do charco de lodo, estava sobre uma rocha que é Cristo, né? E ele estava agora narrando tudo aquilo que Deus, que o Senhor estava fazendo na vida dele. Ele não queria perder a sua salvação. Lá no Salmo 51, Davi nos diz, Salmo 51, diz assim: cria em mim, ó Deus, um coração puro, renova em mim um espírito reto, não me lances fora da tua presença, não retires de mim o teu Espírito Santo, torna a dar-me a alegria da tua salvação e sustém-me com o espírito voluntário. A gente percebe o quanto que Davi estava aflito, com medo de perder a salvação da sua alma, pois o pecado afasta o homem de Deus. E Davi clama ao Senhor, né, que lhe dê um coração puro, que purifique o seu coração, que renove nele o espírito reto, para que ele possa andar diante da face do Senhor em retidão, em santidade. E Davi, ele aprendeu com seus fracassos. Davi, ele reconheceu, né, que nós, humanos, não somos bons, não somos autossuficientes, não somos independentes, pelo contrário, nós precisamos do Senhor constantemente em nossas vidas. Precisamos do seu perdão, da sua graça, da sua misericórdia, da força do Senhor, porque somos seres falhos, fracos, mortais. Se não for o Senhor Jesus em nossa vida, nós nada podemos fazer. E a Bíblia também nos diz que aquele que confessa e deixa alcança a misericórdia. E Davi, ele alcançou essa misericórdia do Senhor ao confessar o seu pecado, a examinar sua vida, a expor diante de Deus todo o seu fracasso. Irmão, se você caiu, o Senhor é poderoso para te levantar. Confesse seus pecados ao Senhor. Peça a Ele que purifique o seu coração, pois ainda que seus pecados sejam vermelhos como a escarlate, eles se tornarão brancos como a mais pura lã. O Senhor Jesus é muito bom, é misericordioso e o sangue dele nos purifica de todo pecado. Não deixe o pecado ofuscar a sua luz. Não continue no charco de lodo, mas faça como Davi. Busque ajuda no Senhor. Clame a Ele, porque Ele é poderoso. E eu vou orar por você. Pai, em nome de Jesus, Senhor, ajuda essa pessoa que se encontra numa situação embaraçosa, dominado pelo vício, pelo pecado, sem Deus, sem paz, sem salvação, sem forças para se erguer. Que a tua mão esteja erguendo esta pessoa nesta hora, purificando de seu pecado. Ó Deus, se for algum irmão que está fraco, que pecou,
A Bíblia diz que nós temos um advogado e que o Senhor é misericordioso e bom para nos perdoar e nos purificar de todo pecado. Ó Deus, entrego essas vidas em tuas mãos, aos teus cuidados, em nome de Jesus. Amém. Que Deus em Cristo te abençoe, meu querido, minha querida. Compartilhe esse vídeo. Leve a palavra de Deus aos corações que estão ansiosos por ouvi-la. Um forte abraço da sua irmã em Cristo.